O psicólogo norte-americano Carl Rogers, cuja teoria da personalidade já estudamos anteriormente, deixou uma contribuição muito importante para o pensamento educacional. De acordo com Rogers, todos os princípios da terapia centrada na pessoa são válidos para a educação, ou seja, a educação deve despertar as forças positivas de crescimento que existem em todo ser humano. Para tal, é fundamental considerar a qualidade da relação professor-aluno. Todos os seres humanos, na visão de Rogers, têm uma tendência natural para o crescimento em direções saudáveis. Então, ele considera que é papel do terapeuta, assim como do professor, oferecer as melhores condições possíveis para que as pessoas busquem sua própria realização. Nesse processo, 3 elementos são essenciais. Aceitação positiva incondicional, ou seja, aceitar as pessoas como elas são. A empatia, que é a capacidade de conseguir colocar-se no lugar do outro. E a congruência, quer dizer, ser autêntico, não fingir e nem levar as pessoas a fingir. Essa é a chamada tríade rogeriana, base tanto da terapia quanto da educação centradas na pessoa. Empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, permite ao professor compreender o mundo interno do estudante, seus sentimentos, desejos e aflições. Também permite que o professor comunique ao estudante que ele é compreendido. A aceitação positiva incondicional é a capacidade de aceitar o estudante com todas as suas características, inclusive aquelas que precisam ser trabalhadas. Aceitar o aluno sem reservas, sem preconceitos de qualquer espécie e entendendo o ser humano como alguém que está sempre em processo, nunca acabado, essa deve ser a postura do professor. A congruência é aceitar e compreender a si mesmo, ou seja, ser o que se é. Não fingir e não levar os outros ao fingimento. Isso não significa que se deve agir como bem entende, de forma grosseira e egoísta, pois isso seria falta de empatia. Se os professores e estudantes se comprometem a ser o que são, a aceitar os demais como eles são e a saber se colocar no lugar dos outros, então, na visão de Rogers, as condições fundamentais para um bom ambiente educacional estão postas. Para Rogers, ensinar é importante, mas mais importante é criar as condições para favorecer a aprendizagem. O professor, na perspectiva rogeriana, deve criar um ambiente que seja convidativo à aprendizagem, em vez de se preocupar apenas em ministrar conteúdos. Perceba que a educação centrada na pessoa não é um método de ensino, mas uma concepção de educação. Ou seja, Rogers não diz como o professor ensinará seus conteúdos. Essa escolha metodológica fica a critério de cada professor. O que Rogers propõe é que os professores encarem o processo educativo como o despertar do potencial de desenvolvimento de cada estudante. E isso não é um método de ensino, mas uma concepção de educação. A atmosfera afetiva do ambiente escolar pode favorecer ou dificultar a aprendizagem. Rogers considera que, quando o ambiente é severo, hostil e agressivamente crítico, o estudante teme a censura, e sua capacidade de percepção diminui por conta da ansiedade, comprometendo a aprendizagem, a produção intelectual e a criatividade. Como consequência, o estudante perde a autoconfiança e passa a descrer do seu próprio valor. Se o clima está permeado pelos elementos da tríade rogeriana, os estudantes sentem-se apoiados, livres de censura, trabalham descontraídos e focam no seu crescimento e realização. Mas será que nossos professores e nossos estudantes estão preparados para essa mudança? Rogers reconhece os obstáculos. Dê uma olhada. Well, I'd like to answer that first as sort of a fantasy, because if, for example, a teacher in high school or junior high school
wants to use this approach in his or her classroom. It's difficult at that time. The kids have been disciplined, spoon-fed, given no responsibility, and it's hard for them to face the fact of being self-directing and responsible. So my fantasy is, if we would start out in first grade with this kind of an approach, where students were given a good deal of responsibility for choosing what they wanted to do, and taking the consequences of that within safety limits, and where the teachers' major responsibilities would be to provide loads of resources, books, drawing materials, everything, resources of people too. And then if that were carried on up through the grades, you would come out with responsible learners who were excited about learning. And that would make, then it would be a consistent approach all the way through, and I think you would get the same, well, I know you would get the same kind of result that we do in therapy. You'd get people taking interesting, risky steps that were very important to them and that led them into new paths of learning. As it is now, especially today with all the stress on back to the basics, not realizing that the most basic thing of all is the development of the person, it's tough for a teacher to come into a classroom and try to revolutionize the whole situation. And I've known teachers who've lost their jobs because they've tried it. But the main thing still would be the creation of a psychological climate involving certain conditions and the providing of lots of resources for learning, and then facilitating the process that would go on. One thing that bears out the revolutionary character of this approach is that when one teacher in a school creates the kind of classroom that I was describing, that is apt to become quite a threat to the traditional teachers in the school. Mm-hmm. And they make life pretty difficult for that teacher. Because the students go into the next classroom and say, why can't this be like the class we just had in mathematics? That was exciting and a lot of fun. And we could talk and we could think. Mm-hmm. And so the teacher realizes that they're being compared unfavorably with the person-centered teacher. Mm-hmm. And it has sometimes led to teachers losing their position, being edged out of a school. It's very rare. I think of one teacher who one year was rated as the best teacher in the school, and the next year was carefully pushed out of that school because of the fact that it was a threat. A educação para Rogers deve ser responsabilidade do próprio estudante. Por isso, ela deve ser centrada nele. Deve procurar liberar sua capacidade de gerir a própria aprendizagem, de fazer escolhas. Veja só. Of all the institutions in our culture, education is probably the most authoritarian. And yet, presumably, we are raising citizens to live in a democracy. And it's absurd. They get no chance to function in a democratic way in the traditional school. They don't make choices, they don't make decisions and follow them responsibly. They have to do as they're told, not what they are most interested in. It's a straight authoritarian hierarchical setup, and yet that's what our government and what our leaders at the present time are advocating. And as I say, I think it goes back to a fundamental lack of belief in a democratic way of life. A escola, na visão de Rogers, deve dar assistência para que os alunos se tornem pessoas independentes, responsáveis, autodeterminadas, que tenham discernimento e que saibam buscar o próprio crescimento.